Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senador Magno Malta do meu estado, senador Sérgio, bem-vindo a esta casa, assumindo a suplência do senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, eu assumo a tribuna, em primeiro lugar, com a grande satisfação de anunciar que no Diário Oficial de hoje nós conseguimos avançar por um apoiamento do governo federal, através do ministro Padilha, do presidente Michel Temer, do ministro dos Transportes, do ministro do Meio Ambiente, do ministro do Planejamento. Avançamos na posição de consolidar uma luta que já vão há mais ou menos 7 anos, que é a questão de liberar sobre alguns entraves que suportavam a pauta e impediam o andamento do investimento do Porto Central. Então, eu quero aqui agradecer em nome do meu estado essa decisão, a visão muito lúcida e coerente que foi pela Casa Civil, de dar prosseguimento para que, enfim, o despacho da questão portuária que consolida o investimento com parceria, inclusive do Porto de Roterdã, do Porto Central, se efetivou hoje. E avançamos também na questão da ferrovia, que é uma discussão que o Estado do Espírito Santo, mas é uma discussão nacional, que envolve a Vale do Rio Doce, na questão da repactuação de valores com a parceria da construção da ferrovia, que iria de Vitória ao Porto Central e do Porto Central até o Porto de Açu. E, portanto, são 2 investimentos extremamente importantes na estrutura de investimentos e desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que eu quero aqui não deixar de agradecer. Toda a morosidade passada foi superada com essa atitude de muita coerência, inclusive por parte também do Ministério de Planejamento, por parte da Casa Civil, que diligentemente atualizou essa pauta junto ao presidente da República. E eu aproveito para falar de algumas questões que estão sendo colocadas na nossa pauta de trabalho, colocando uma preocupação de ordem política, senador Fernando, que é a questão dos passos que nós temos que consolidar para que o Brasil, depois de passar dessa crise, a necessidade dos seus ajustes econômicos para voltar a desenvolver, superar as suas dificuldades no âmbito social, que é o desemprego, a estruturação um pouco carcomida na área de atendimento das políticas sociais. Quando eu vejo aqui lançar o projeto Avançar, que eu parabenizo, é um projeto importante, mas ainda é o projeto de socorro a toda a política de estrutura das cidades, que nós tivemos pautas que foram construídas e depois demolidas, porque tem essa coisa no nosso regime político de que muda o governo, muda o projeto, muda o planejamento, e aí muitas vezes projetos que são importantes, eles não têm continuidade. E eu, pensando sobre essa questão, me volta a sensação de que nós conseguiremos superar, estamos conseguindo superar esse momento de dificuldade no Brasil, reajustando a economia nos patamares que são importantes e, inclusive, sobre a ótica da necessidade em algumas áreas de logística e infraestrutura que nós sabemos que o Brasil pecou. Mas eu fico com a preocupação ainda de que nós poderemos fazer o dever de casa e não estar pensando qual é o Brasil que nós teremos que construir, não sobre a ótica do PIB, da inflação, sobre a ótica dos riscos que o Brasil, do patamar que ele frequentou e que agora tem uma visibilidade e uma esperança de que já caiu pela metade esse risco Brasil, mas que a gente lá na frente consiga, com juros baixos, com a retomada da economia pujante que nós acreditamos, possa o Brasil superar suas dificuldades agora, mas sem o planejamento da política, senador Sérgio, da política que deve ter uma perspectiva do Brasil 2018. Se a gente perguntar aqui nessa casa quem você votaria, já que o regime é presidencialista, quem nós votaríamos para presidente da República, nós vamos ter uma perplexidade. Muitos não querem votar nos nomes que estão colocados e ainda não temos, nesse horizonte, algumas propostas que venham a se engajar no texto fundamental, que é um Brasil renovado, democrático, sem corrupção, bem administrado e com perspectiva de amanhã.
Eu não falo pela minha geração política, eu falo pela geração que eu mesmo coloquei no mundo, que são 2 filhos que estão aí lutando, trabalhando, e graças a Deus não no âmbito da política, mas no âmbito das suas aptidões profissionais. Eu quero falar na perspectiva dos filhos dos meus filhos também. O Brasil não pode viver desses solavancos, perdendo competitividade pela falta de uma sustentação política adequada. Nós falamos em reforma previdenciária. Hoje há um movimento na casa, numa das casas, que mostra claramente que essa reforma que foi prevista, ela não terá uma aceitação, e estão aí definindo 2 pontos básicos e mínimos para que possa ter aí a reforma da Previdência nos conceitos mínimos, e eu brigo para que haja a transição, porque ela é necessária. Seria injusto que hoje estabelecesse qualquer idade mínima e não se falasse na transição para aqueles que já estão aí contribuindo com a Previdência há anos. E eu quero dizer que vejo o movimento da Casa como teremos 2 pontos mínimos básico acordado, e os demais pontos nós vamos ainda construir uma pauta congressualmente. Olha, eu sou parlamentarista por convicção, mas quero dizer que todo o processo de votação, de arrumação dessa pauta, de concepção de pontos que sejam prioritários, tem necessariamente que ter uma costura política no parlamento, mas uma aceitação e adequação do ponto de vista do planejamento do Poder Executivo. Sem isso, estaremos todo dia colidindo, todos os dias conflitando, todos os dias nos confrontando, e com uma suspeita muito grande do que quer os parlamentares em época de eleição. Não querem votar porque a Previdência é um processo anti-eleitoral? Não é isso. O Brasil, ele não é um calendário eleitoral. O Brasil é um calendário de ajuste da sua economia a favor do seu povo, o povo brasileiro, que não é um detalhe nessa discussão. Quando nós estamos falando da questão de competitividade dos estados brasileiros, dos estados que compõem essa federação, nós estamos falando que é preciso que a gente tenha liderança desse processo com tudo aquilo que nos incomoda. Não quero ser mais realista do que o rei, mas tudo que está aí está posto diante dos nossos olhos. Dá para abdicar de algum patamar desse raciocínio, dessa reflexão hoje, sem falar que o Brasil tem que planejar o Brasil de amanhã? Eu não quero falar em nomes, eu não quero discutir. O presidente Temer cumpre um papel importante nessa quadra da história do Brasil. Não estou aqui discutindo a questão das denúncias, que essa sim é um papel da Justiça, e tem que ser apurado aquilo que está denunciado. Ele deve ter essa concepção, não é um assunto que a gente trata nas pautas de trabalho, mas tem um profundo respeito pelo papel que ele está fazendo à frente desse país. Então, eu não quero humanizar uma discussão que ela é política. Cabe ao doutor Sérgio, que aqui está, ao Magno Malta, ao presidente desta mesa, ao querido amigo senador Fernando, ao Lazier. Trata-se de pensar no amanhã. Não existe como você falar em país robusto, com musculatura suficiente para estar no mercado internacional, se nós não frequentarmos a pauta política. A pauta política não é a demanda de quantos votos tem no momento de permitir ou não a continuidade de Michel Temer na presidência. A pauta política é o Brasil daqui a pouquinho, no dia de amanhã. Quando se fala na eleição presidencial, há uma perplexidade enorme. Quais os nomes estão sendo colocados? Ciro Gomes, quem eu respeito profundamente, Bolsonaro, Lula, Marina, nomes, propostas, o Brasil não conhece. Essa classe política não resgata para si o papel importantíssimo que o poder legislativo tem que ter diante da sociedade brasileira. Arregimentar a força, fazer pauta de discussão, fazer valer esse poder que nós exercemos, a parcela de cada um dos estados, representado por cada um dos que aqui estão. E chegando agora o senador Sérgio. Uma parte, a Vossa Excelência, querido colega. Senadora Rose de Freitas, eu venho à tribuna de aparte para cumprimentá-la, porque Vossa Excelência traz para a reflexão do Senado Federal e para todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, a necessidade de um debate mais aprofundado
tendo em vista a aproximação das eleições do próximo ano, as eleições gerais para presidente da República, para o Congresso Nacional, para os governos dos estados, para as assembleias. E Vossa Excelência está sendo muito feliz que nós não podemos reduzir essa discussão a uma discussão de nomes. É preciso que, nesse momento que o Brasil começa a cicatrizar as suas feridas dessa crise política que nós enfrentamos nos últimos 3 anos, de impeachment, de denúncias, de investigação, de tudo que a imprensa vem noticiando dia a dia e acompanhada pela atenção de toda a sociedade brasileira, é importante que a gente possa saber qual é o Brasil que a gente quer construir, que sociedade é que a gente quer construir. Somos um país ainda profundamente desigual, um país ainda profundamente injusto, as desigualdades são gritantes, e é importante que a gente resgate, como Vossa Excelência está a reclamar aí da tribuna, políticas públicas que possam, de fato, dar uma nova perspectiva para os brasileiros e para as brasileiras. Eu tenho uma esperança, eu sou um homem otimista, eu tenho uma esperança de que esse ambiente de polarização, de radicalização que a gente vivenciou e, de certa forma, vivencia até agora, ele vai se arrefecer pelos indicadores que temos já da recuperação da economia, pela volta do emprego. Eu tenho a impressão que a sociedade brasileira não vai fazer a sua aposta pelos extremos. Ela vai fazer a sua aposta pelo centro, no sentido de que a gente possa ter um país de concórdia, um país onde todos se respeitem, onde você possa ter as suas opiniões e ter as suas posições, mas merecer o respeito daqueles que discordam ou que pensam diferente. Portanto, cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade de trazer para o debate aqui no plenário do Senado Federal essa necessidade de que a gente possa ter uma política com conteúdo, um debate político com propostas, com ideias que possam, de fato, enfrentar os grandes desafios brasileiros e superar os grandes problemas que estão a reclamar solução. Parabéns. Muito obrigada. Eu sei que Vossa Excelência, sei de perto, que Vossa Excelência tem um compromisso de pensar a realidade de hoje e de amanhã. E sei que Vossa Excelência trabalha nesse contexto no seu Estado e aqui nesta casa. Eu apenas quero dizer que a sociedade ela está consolidada. Sei que a sociedade está consolidada nessa questão das suas demandas. É uma pauta que vai desde a questão do capital humano ser respeitado quando ele contribui para esse Brasil, na questão educacional, na questão da eficiência da máquina pública, nas questões todas que nós estamos colocando, na questão da infraestrutura. Olha, eu assisti um programa. Eu quero falar para meu assessor que está ali, o Garcês, saudando o Eduardo Ramos e o doutor Tadeu. Eu quero saudar e dizer o seguinte: assisti um programa que falava sobre trabalho escravo. Desculpa, senador Fernando, eu chorei ao ver esse Brasil escondidinho nesses quarteirões da escravidão humana, que não tem nada a ver. Parece tão distante hoje falar, vamos salvar o Brasil. A economia dele está mal, nós precisamos de um parlamento eficiente, precisamos pensar no Brasil, precisamos saldar nossas dívidas. E temos que salvar a dívida não só no patamar da economia brasileira, mas saldar a dívida social, que não permite que a escola esteja onde ela precisa, que a saúde não atenda adequadamente aos homens, às mulheres, os idosos. Aqui se pede, como já pediu há muitos anos, Vossa Excelência, eu me lembro da nossa juventude dentro do parlamento, em que se pedia, aperta um buraco do cinto, desse uma cota de sacrifício a mais. Não cabe isso para um Brasil desse tamanho, onde se roubou tanto, se desrespeitou tanto, se violentou tanto e se usurpou tanto. O Estado nunca quis ser menor para que a sociedade fosse melhor. Portanto, eu vou terminar o meu raciocínio, não vou defender política de mercado, eu quero defender a transição política desse país, que terá que ser construída com a participação
vamos dizer, contundente dessa casa, uma participação de discussão, não apenas para dizer, olha, estamos dentro da pauta, mas para dizer da responsabilidade que nós temos de ajudar a construir esse Brasil que se avizinha em 2018, no voto que o povo vai colocar. Mas não acreditará jamais no que eu estou dizendo, que Vossa Excelência está dizendo, se nós efetivamente não tivermos uma prática de construção desse país que tem que ser maior para ser o que o povo se caiba dentro dele com mais dignidade e com mais respeito humano. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra.